Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? A gente volta hoje para falar um pouco sobre alguns aspectos relacionados a um período da história do Brasil, que ficou conhecido como período da ditadura militar. Esse período vai de 1964 até 1985. E esse período ele é marcado por uma série de rupturas no processo da vivência democrática no Brasil. Então, em 31 de março de 1964, até então o presidente, que era João Goulart, era conhecido como Jango, ele sofre um golpe militar. E esse golpe militar faz com que ele tenha que deixar, ele era o presidente, e até então o Brasil vinha dentro de um processo democrático, e a partir desse golpe militar ele perde o poder como presidente e os militares vão assumir o poder a partir de então. Então, em 31 de março, os militares tomam o poder e a acusação que eles fazem até o então presidente João Goulart é que ele seria comunista. Esse período de 64 é um período onde o mundo está vivendo uma crescente efervescência entre dois modelos econômicos que estavam surgindo. Por um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética, a antiga União dos Estados Soviéticos, que representavam o socialismo, né? E aí aquilo que se tem como compreensão do comunismo. E aí quando esse golpe é dado, ele é dado dentro de um cenário, dentro de uma perspectiva. O presidente, que era João Goulart, ele queria promover algumas reformas de base no país. E aí ele anunciou a desapropriação das terras, a nacionalização das refinarias de petróleo. Vocês tinham refinarias que eram de outros países e essas refinarias seriam refinarias brasileiras, se tornariam. A reforma eleitoral, garantindo voto para os analfabetos, porque até então, nesse período aqui, as pessoas que não sabiam ler e escrever não podiam votar. E a reforma universitária, entre outros pontos que ele queria mexer. Esse período, a inflação do Brasil chegava a 73%. Isso quer dizer que quando você comprava um produto, depois de um tempo, aquele produto ele estava 73% mais caro. Um exemplo, se você comprava por R$100, aquele produto estava custando 100 mais R$73 depois. Era uma inflação muito grande. E aí, a partir daí, com o golpe militar, essas reformas seriam promovidas no Brasil. Elas são paradas. E aí os militares assumem o poder, a partir de 64, e eles fazem a mudança na lei, na Constituição brasileira. Foram 17 atos institucionais que eram mudanças na lei e mais de 1000 leis excepcionais que foram criadas na sociedade brasileira. E aí você teve o ato institucional número 1, onde criava esse modelo que seria onde os militares estariam no poder. O ato institucional número 2, extinguir os partidos políticos. Existiam vários partidos na época, e esses partidos eles simplesmente deixam de existir. E aí é implantado o bipartidarismo. O que isso quer dizer? Só 2 partidos agora, certo? Um era a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o governo, que era ligado aos militares, e você tinha o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB, que representava os opositores, né? Mas não tinha tanta possibilidade de articulação nesse período. Então o governo montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime através da criação do Serviço Nacional de Informação, que era o SNI. E este era chefiado por um general chamado Golbery do Couto e Silva. O que o CNI fazia? Ele investigava toda e qualquer ação, tudo que sabia
que ia criticar o governo, alguma coisa assim, eles identificavam e a partir daí tomavam ações de prender essas pessoas. Alguns foram torturados e alguns foram mortos, depois a gente vê isso mais na frente. Então, os atos institucionais foram promulgados durante o governo do general Castelo Branco, de 64 a 67, então 64, 65, 66, 67, é um período de 3 anos, e na prática acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas no Brasil. Hoje a gente tem escutado pessoas dizerem que no Brasil não houve golpe militar, que existia liberdade. Na realidade, se a gente for ver os documentos, consultar os documentos, a gente vai descobrir, vai ver que na realidade houve um total cerceamento em relação aos direitos políticos. Então, por exemplo, em termos econômicos, né, a recuperação da credibilidade do país junto ao capital estrangeiro, eles tomaram algumas medidas. Foi a contenção dos salários dos direitos trabalhistas, ou seja, diminuir os salários, e os direitos que as pessoas tinham quando trabalhavam também foram tirados. Aumento das tarifas de serviço público. Então, aquilo que você tinha como serviço público aumentou o preço, você passou a pagar mais caro, por exemplo, só para trazer exemplos, água e luz, por exemplo. A restrição de crédito, as pessoas não tinham acesso ao crédito. Corte das despesas do governo e a diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano já nesses três anos. E aí existia entre os militares dois grupos, que era um grupo mais radical e um grupo que questionava essa atitude mais radical. E aí nesse período começa a surgir uma resistência da própria sociedade. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo e em 65 foi encenada uma peça, o nome dela era Liberdade e Liberdade, que foi produzida por Milor Fernandes, que era um cartunista, e Flávio Rangel, que criticava o governo militar. E aí, esse período surge então os festivais de música no Brasil, que foram muito importantes para que compositores na época, como Chico Buarque, Caetano Veloso, o pessoal ligado aos novos baianos, esse pessoal começou a surgir e produzindo muita música, e essa música tem sempre um viés de crítica social à realidade do Brasil. A Igreja Católica estava dividida, né? Existiam grupos mais tradicionais que eram ligados aos militares e outros grupos estavam mais ligados aos sindicatos. Os estudantes começaram a realizar passeatas reclamando a falta de liberdade política, porque se você é estudante na época e fazia qualquer tipo de movimentação, de ajuntamento de pessoas, os militares vinham para evitar que as pessoas se mobilizassem nesse sentido, principalmente se fossem pautas para criticar o governo. E aí você começa a ter um crescimento das greves, aperto do salário das pessoas, uma repressão muito grande, né, em relação à população. E aí alguns líderes ligados à esquerda começaram a organizar milícias armadas que eram contra a ditadura, né? Os militares eles andavam armados e aí os caras começaram também a fazer isso. Entre as diversas organizações de esquerda estava a Aliança de Libertação Nacional, a ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que era o MR8. E aí esse período, para conter essas manifestações de oposição, o general Costa e Silva decretou em dezembro de 68 o ato institucional número 5. Então lembra que teve um, teve o 2, depois teve o 3, o 4 e o número 5. E esse suspendia a atividade do Congresso e autorizava a perseguição aos opositores. E aí é o ápice do que acontece no regime militar. Então em 68, as pessoas perderam agora o direito de votar e ser votado. Os governadores, prefeitos, deputados, vereadores agora não seriam mais escolhidos de forma pelas pessoas, a partir do voto, mas os militares queriam escolher. Em 69, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e assumiu o vice-presidente, que era Pedro Aleixo, que era um político de Minas Gerais. E aí há um período de crescimento econômico do período dos militares, porque há um apoio dos Estados Unidos e os militares tomam dinheiro emprestado
do Fundo Monetário Internacional, que é conhecido como FMI, e isso faz com que haja um crescimento de construções de obras no Brasil. O problema é que esse dinheiro que foi emprestado ao Brasil, os juros eram muito altos. Vocês terem ideia, até hoje nós pagamos ainda essa dívida desse período do regime militar. E a partir daí, então, há um grande crescimento no Brasil, a partir das obras que são implementadas, construção e tudo mais. Isso ficou conhecido, preste atenção, como milagre econômico, tá certo? Milagre econômico foi o período onde, durante o regime militar, o Brasil cresceu em termos de construção civil, de geração de emprego, por causa desse dinheiro que veio de fora e, como eu falei, que se pagou um preço muito caro por isso, né? Literalmente, o valor desse dinheiro emprestado ficou muito claro. E aí, esse período do regime militar vai de 64 até 85, só que depois desse período do milagre econômico, os militares começam a ter problemas, porque a inflação continua crescendo, o povo com problemas para se alimentar, para vestir, isso começa a mobilizar as pessoas, os estudantes, na época a classe artística, e há uma série de mobilizações nesse período. Por exemplo, em 82 há um movimento que vocês devem anotar aí, ficou conhecido como Direta Já, onde jogadores de futebol, os artistas, vários políticos, pessoas influentes na época vieram e se mobilizaram em grandes concentrações em várias partes do Brasil, pedindo o direito do voto de novo. Direta Já era o povo queria voltar a ter o direito de votar em quem eles queriam que fossem seus governantes. E aí, o período militar, como eu falei, vai até 85, e a partir de 85 a gente tem um processo de redemocratização, que será o tema da nossa próxima aula. Então, por favor, fiquem atentos às datas que eu citei e os eventos que aconteceram durante esse período, e para que você esteja afeito a isso. E, se possível, dê uma pesquisada a mais sobre esse período do regime militar no Brasil. Galera, a gente fica por aqui. Um abraço a todos e a todas, e a gente se vê. Tchauzinho.